Netflix versus Mordecai e Rigby? Assista esse vídeo até o final que você vai entender essa história. Fala pessoal, sou Letsuki e hoje vamos relembrar o arco da Guerra dos Formatos em apenas um show. Disco laser ou VHS? A Guerra dos Formatos que realmente aconteceu foi pano de fundo para o arco fictício do desenho, durante a quarta temporada. No episódio O Último Aparelho de Laserdisc, Mordecai, Rigby, fantasmão e musculoso encontram uma versão do filme É Hora do Ataque 2112, versão do diretor em disco laser. O problema é que eles não possuem um equipamento reprodutor de disco laser. Eles tentam achar em lojas de eletrônicos, mas sem sucesso, até que fazem uma pesquisa em uma biblioteca e descobrem que a própria biblioteca possuía uma unidade. Ao falarem com o atendente, no entanto, ele nega e diz que não existe mais nenhuma cópia desse equipamento. Eles duvidam. O atendente vai mostrar para eles no acervo de mídias que a biblioteca possuía. Ele conta que o disco laser possuía som e imagem de alta definição, superiores ao do VHS. Por conta disso, a ordem do VHS fez uma varredura para destruir qualquer aparelho de disco laser que encontrassem, para que esse formato não se popularizasse. É interessante traçar um paralelo com a realidade, afinal, a Guerra dos Formatos realmente existiu. Claro que não é como demonstrado no desenho, mas existia uma corrida para a padronização de formatos. O Laserdisc, apesar de ter som e imagens superiores, tinha um valor consideravelmente maior que o VHS. O VHS também permitia gravação, era mais compacto e, como foi popularizado antes e não abriu brechas, fez com que o Laserdisc não tivesse muita oportunidade de brilhar. Apesar disso, o Laserdisc no final dos anos 90 esteve presente em cerca de 2% dos lares americanos e 10% dos lares japoneses. Voltando ao episódio de Apenas um Show, o bibliotecário conta que os aparelhos de disco laser tiveram que ser escondidos e mesmo assim eram descobertos até que sobrassem apenas um aparelho, e que ele, o bibliotecário, era o próprio guardião. Ao ver que Mordecai e os outros possuíam a última cópia de um filme em disco laser, ele fala sobre a profecia, que eles libertariam o formato de uma forma definitiva. Os integrantes do parque já ficam desconfiados e sabem que as coisas estranhas estariam por vir. Eles pegam o aparelho de disco laser e quando estavam saindo da biblioteca são confrontados pela ordem do VHS, que tinha observado tudo. Eles começam a travar uma batalha. Mordecai e os outros agora eram conhecidos como os mestres do disco, e eram protegidos pelos guardiões. Eles estavam em vantagem no combate, até aparecer o arbitrador, que começa a derrotar os aliados do disco laser. O bibliotecário diz que não pode mais esconder que ele não era humano. Ele pede que Mordecai e os outros coloquem a cópia do filme em seu peito, deem as mãos e digam imagem e som de alta qualidade. Com isso, ele desperta a forma física do Laserdisc, com poderes superiores ao do arbitrador. Ele ganha a batalha. No final do episódio, vemos que todos estão assistindo a longa versão do diretor e achando muito chato, mas todos concordam que o som e imagem tinham uma qualidade superior. Durante a sexta temporada, os rapazes queriam fazer com que Benson assistisse o filme Impacto Metal Puro e vão até a biblioteca para pegar um Laserdisc alugado. O bibliotecário que havia voltado à sua forma humana mostra que a profecia dizia que haveria uma nova guerra de formatos, com a chegada de um quinto mestre do disco. No caso, Benson era esse quinto membro. Eles precisam se preparar para a nova guerra e chamar os demais formatos para ajudar. A profecia falava sobre achar um controle remoto universal, e após a cabeça de Benson indicar a localização, eles encontram o tal controle na loja dos eletrônicos do Sam. Apenas Benson consegue tirar o controle. Quando estavam saindo da loja, DVD os confronta. Ele revela ser filho de disco laser. O disco laser diz que ele era só uma cópia barata, que as pessoas iriam preferir coisas grandes, e ser compacto não ajudaria em nada o DVD. O que na realidade foi exatamente o oposto. Os DVDs ganharam muita força e popularidade por serem versáteis, fáceis de transportar, contavam ainda com menus com conteúdo especial. O DVD ainda trouxe um aliado, a internet. A internet ajudaria a popularizar e disseminar esse formato, o que de fato aconteceu. E quando se fala em internet, se fala em Netflix. O serviço de streaming antigamente era um serviço de delivery de mídias físicas de filmes.
Ou seja, era uma locadora que enviava na sua casa os filmes. Isso se tornou bastante popular e ajudou a popularizar os DVDs também. Claro que na realidade a principal batalha foi contra as fitas de VHS e durante os anos 2000. Os DVDs já superavam a quantidade de VHS a partir de 2008. Tanto na realidade como no desenho, o DVD vê que a internet não é tão aliada assim. Ela derrotou o Laserdisc e se virou contra o DVD, estando prestes a derrotá-lo também. Com a possibilidade de transmitir o conteúdo diretamente para o computador das pessoas, a internet disse que o DVD já é um formato obsoleto, mais ou menos como aconteceu na vida real, onde a Netflix, até então empresa de delivery de filmes em DVD, lançou seu streaming digital em 2007. No final do episódio, Mordecai e os outros, com controle remoto, conseguem ajuda para derrubar a transmissão do sinal da internet, derrotando momentaneamente e podendo assistir o filme. Nesse momento, vemos Laserdisc como um fantasma, em uma clara referência a Star Wars. Na cena final, vemos que a internet não foi completamente vencida e prometeu voltar. Temos então o final desse arco, dividido na última temporada. No episódio Conheça a Vidente, a tripulação do parque está indo para o planeta Nielsen, para encontrar a Vidente. Chegando lá, eles descobrem que o planeta foi tomado pelo streaming. Logo são reconhecidos como os mestres do disco e são atacados. Eles contam com a ajuda de 2 guardiões para fugirem para a área segura. Eles descobrem que o planeta Nielsen era um planeta que fazia a medição de dados, do que as pessoas assistiam, e isso gerava interesse dos anunciantes que pagavam para saber quais conteúdos eram consumidos, assim podendo ter uma assertividade maior nos anúncios. Contudo, o streaming chegou e começou a contabilizar por conta própria quem assistia, o que assistia e quando assistia, tornando o planeta Nielsen obsoleto. E você pode se perguntar, mas por que Nielsen? O que de fato é isso e o que esse planeta significa? Nielsen é uma empresa real que faz estudos sobre o que os telespectadores assistem, qual a frequência, também fazem a medição do que compram, traçam perfis de consumidores e telespectadores. A empresa não se tornou obsoleta e é a maior do mundo nesse ramo. No Brasil, por sinal, ela atua em conjunto com o Ibope, fazendo a medição de audiência. Claro que com a internet ela perdeu sua grande relevância, mas ainda é bem forte. Dessa vez encontramos DVD que foi atualizado para sua versão HD e Blu-ray, e os dois realmente competiam entre eles, mas foram derrubados rapidamente pelos serviços de streaming. Eles ajudam Pairulito a encontrar a Vidente, que fala que o universo deles realmente acabaria e que voltaria do princípio como um ciclo e não tinha como evitar. Fazer algo diferente talvez alterasse, mas era a ordem natural das coisas. Isso pode ser entendido além do reset do universo após o combate com o Antipairulito, como o final real do desenho. O desenho de fato acabaria naquela temporada e era um dos episódios finais. Ela até comenta que o desenho teve mais duração que o normal, afinal foram 8 temporadas e isso é bastante coisa para um desenho. Ela também comenta que eles começaram com tudo, mas quando Mordecai começou a namorar Margaret, as coisas esfriaram, e que ela mesma era fã de CJ, que até os contos de terror do parque, que eram um sucesso, perderam qualidade, mas que houveram pontos altos nesse final que fizeram com que o desenho ganhasse força novamente, como a formatura de Rigby e o casamento de Musculoso. É interessante pensar nessa quebra de quarta parede, onde ela elogia e critica o desenho, estando dentro do desenho, elogiando o começo e fazendo crítica ao arco do triângulo amoroso de Mordecai, Margaret e CJ. Ela ainda diz que logo o universo deles iria acabar, mas que começaria de novo. Saindo de lá, eles são caçados pelo streaming e seriam capturados, mas por uma falha de conexão conseguem escapar. Temos o episódio onde Pairulito está triste e preocupado, então os membros do parque dão uma festa. DVD HD e Blu-ray participam. Blu-ray coloca todas as memórias deles em uma coletânea de Blu-ray, para que eles sempre recordassem de tudo aquilo, que não fosse simplesmente resetado. Eles propõem jogar isso no universo, mas acaba não dando certo, e eles enterram no parque mesmo. Temos então a última batalha entre Pairulito e Antipairulito. O streaming também parece, dessa vez mais forte, e essa luta em específico eu creio não entrar no arco, pois é bem aleatória, apenas o bem contra o mal. Quando Pairulito e Antipairulito chocam seus punhos, Mordecai e Rigby ficam no meio desses socos, e acabam resetando junto. Ouvimos o som de abertura do desenho e a primeira cena do primeiro episódio, dando a entender que o universo havia sido resetado mesmo.
Contudo, Rigby lembra de já ter vivido tudo aquilo. Ele fala sobre isso com Mordecai, que acredita que Rigby está louco. Rigby lembra que eles enterraram todas as memórias em um box de Blu-ray no parque. Ele vai até lá e consegue desenterrar esse box. Então Mordecai relembra de tudo. Eles pegam o piano mágico do primeiro episódio e voltam para o fim, assistindo assim o final da luta entre Pirulito e Antipirulito. Falar sobre a conclusão desse arco é um pouco difícil, pois é a conclusão do próprio desenho. O streaming foi derrotado no desenho, mas como vimos no episódio 2 desse arco, ele acaba retornando mais forte e com mais influência. Tanto o Blu-ray quanto o DVD HD vivem reclusos, sem tanta força, como de fato aconteceu. O Blu-ray até tem uma vida mais longa como mídia alternativa, estando presente em jogos, mas mesmo videogames passam a fortalecer seu e-commerce de mídias digitais, inclusive apostando em assinaturas que disponibilizam dezenas de jogos. Parece que o streaming realmente venceu. Mas apesar disso, ainda temos mídias físicas, inclusive de apenas um show. E você, prefere mídia física ou digital? Você tem alguma mídia física em casa ainda? Deixa nos comentários. Não esquece de deixar seu like também. Ele é muito importante para eu saber que tipo de conteúdo você gosta aqui no canal. Se esse vídeo tiver muitos likes, vou saber que apenas um show é um tema do seu interesse. Se inscreve, assim você não perde nenhum vídeo novo. Aqui sempre trago novos vídeos sobre filmes, séries, desenhos, animes, teorias e curiosidades. E claro, muito apenas um show. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado, valeu e até a próxima.